Encerrando a leitura de hoje, 1 Samuel capítulo 16. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Sim, Saul tinha desobedecido ao Senhor. Deus se arrependeu de ter colocado ele como rei. Lembrando que esse sentimento de arrependimento, Deus se arrepende. Não, como eu falei nas leituras anteriores. Aqui é o homem tentando escrever, tentando colocar por escrito os sentimentos de Deus, fazendo analogia ao sentimento do homem. Então, como sentimento do homem, como é que eu posso descrever o sentimento que Deus sentiu? Então, quando o homem escreve aqui, ele tenta trazer esse conhecimento, fazer essa analogia ao sentimento do homem, porque não tem como descrever a grandeza de Deus, o sentimento de Deus. Então, Saul foi aí retirado do reinado. Deus iria levantar um novo rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Ou seja, Samuel estava com medo de cumprir o que Deus mandou, para ir na casa de Jessé, atrás desse novo rei, porque estava com medo que Saul ouvisse qual era o intuito dele chegar ali na cidade e o matasse para que ele continuasse como rei. Então ele tinha medo de Saul. Então Deus disse o seguinte: leva um bezerro e diz que se ele perguntar alguma coisa, diz que vai sacrificar ao Senhor. E convidaram Jessé ao sacrifício. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E os anciãos, quando viram Samuel ali, disse: olha, tu estás trazendo boas palavras, estás trazendo coisa boa para nós, é de paz ou é Deus trazendo punição e castigo para nós? E outra observação interessante, que a gente sabe, se a gente vai fazer a leitura lá do Novo Testamento, que Jesus, ele é descendente de Davi, do rei Davi, E onde foi que Jesus nasceu? Em Belém. E vê que Davi também é da cidade de Belém. Interessante, né? Sigamos. E disse-lhe ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a estatura, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Interessante porque Saul, a gente voltar à leitura anterior, era um homem o mais bonito da cidade e o mais alto entre eles. Então Deus estava fazendo um contraponto a isso, colocando Davi, um menorzinho da sua família, para ser rei, em detrimento de Saul, que era um homem gigante, enorme. Então Deus está dizendo: eu não estou olhando a aparência, estou olhando o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez Jessé passar os seus 7 filhos,
diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a este. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os seus filhos jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em buscar dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então Samuel pediu para que todos os filhos de Jessé se apresentaram a Samuel. Nenhum deles era o que Deus havia escolhido o rei. Até que ele mandou chamar um que ele não tinha nem estava lá na casa. Ou seja, que ele disse que nem o próprio pai dava alguma coisa que seria ele o rei, né? Então não dava nenhum voto de credibilidade a Davi. Davi pequenino da sua casa. Saul, quando foi eleito também, era o pequenino da sua tribo, era a sua família pequena perante o povo de Israel. Então Deus fazendo sempre essa confusão na cabeça dos homens, porque Deus escolhe pessoas tão simplórias, pessoas tão pequenas, né? Mas no próprio texto ele reforça dizendo que ele olha o coração, né? E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Sim, o Espírito se apossou de Davi e se retirou de Saul, né? Então os criados de Saul e disseram: eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul a teus servos: buscar-me, pois, um homem que toque bem, e traz-mo aqui. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, belemita, que sabe tocar, e é valente e animoso, homem de guerra, e sisudo em palavras, de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Veja que coisa. Saul não sabia que Davi tinha sido eleito, tinha sido ungido, melhor dizendo, por Samuel como rei. E o Saul estava chamando Davi para dentro de sua própria casa, seu próprio inimigo, vamos dizer assim, para lhe ajudar. Samuel enviou mensageiro dizendo: envia Davi. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e o cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Ou seja, quem cuidava das armas de Saul era Davi. Então, e veja, e Davi, né, foi ungido por Samuel. Então Davi poderia ali, né, uma pessoa mal, poderia aproveitar que estava ali, total confiança do rei, e possuidor das armas, né, carregando as armas, poderia ferir a Saul. Mas Davi esperou o tempo certo de Deus para ser levantado como rei. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixar estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos.
E sucedeu o que? Quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio, se achava melhor, e o espírito mal se retirava dele. Então ficamos por aqui. Não deixa de dar um dedão like, de se inscrever no canal e de fazer parte desse projeto de leitura bíblica diária em 2019. Fica na paz.